até falam que está cedo para falar sobre as eleições de 2020 e 2022, mas a verdade é que todos eles já estão se movimentando, sim, para as próximas eleições municipais. E é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Temos aqui os melhores jornalistas de política da Bahia. Aqui ao meu lado, Vitor Pinto, subeditor do site. Olá, tudo bom? Eliezer Santos. Olá, gente. Tamires Machado. Olá, tudo bom? E Henrique Brinco. Olá a todos. Adoro essa rodinha sempre, né? Legal, né? Para bater papo, eu acho Bom, legal. todo mundo aqui, né, são setoristas, né? Brasília, Câmara de Salvador, Assembleia e de todo esse contexto político. E todos aqui também têm muitas informações de bastidores e é isso que a gente vai trazer hoje para vocês. Nós vamos começar falando então de Salvador, que acho que é o que está mais aí bombando, né? Eu acho que é o que está mais definido, né? De candidatos, né? Tem uma movimentação mais clara do que os outros municípios que a gente vai falar aqui também. Mas Salvador, o bicho está pegando já. A gente já tem aí uns candidatos colocados, pelo menos no grupo de oposição. Então, tem aí essa movimentação clara do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis. Mas o que vocês estão achando aí? Vai dar Bruno Reis mesmo como candidato do prefeito Assemineto? Na pergunta de $1 milhão. Yes. Léo Prates está se colocando aí, né, como plano B, né, de forma velada, não assume, mas a gente sabe que está se articulando, né, inclusive a gente até falou no Rata sobre isso. Léo Prates, ele está numa secretaria, que é uma secretaria importante, que dá voto, que era uma secretaria inclusive de Bruno Reis no passado, e ele está se articulando. E a informação de bastidor que a gente tem é que os vereadores, uma parte dos vereadores apoia Léo Prates. Uma boa parte dos vereadores da base do prefeito Assemineto quer Léo Prates. Então, o Léo Prates, ele né, tá lançando vários projetos e tudo mais, e o Bruno Reis aparece como candidato oficial do prefeito. Então, vamos ver aí como é que vai ser essa articulação. Há uma resistência, na verdade, né, a Bruno Reis, porque Bruno Reis foi colocado pelo prefeito Assemineto para comandar aí as negociações nas últimas eleições. E, na verdade, é que ele se queimou muito, porque ele acabava prometendo, isso são informações mesmo de pessoas que trataram isso com ele. Ele prometeu muito, mas não conseguiu cumprir nada. Então, ele já veio se queimando aí dessa fase das últimas eleições, né? Então, agora ele como candidato, né, esse grupo já está, né, com uma certa resistência a ele. Então, há essa dificuldade de Bruno se emplacar como candidato. Eu acho que ele precisa até fazer, até a gente comentando, né, na redação, né, Bruno Reis precisa até melhorar a forma de falar, né, fazer um media training, fazer um treinamento aí, né, de se portar, falar com a imprensa e tal. Ele é muito simpático. Já melhorou, né? Ele é muito simpático, né, com jornalistas, mas, por exemplo, ele deu uma entrevista até para Vitor, né, no Se Liga Bocão, para Vitor e para Zé, e, assim, dava sono de ouvir, entendeu? Ele não conseguia completar um pensamento, né, de uma forma coerente. Então, o Bruno Reis não tem... o que o Assemineto tem de dom da palavra, eu acho que falta no Bruno Reis ainda. Nessa entrevista, eu achei Bruno Reis muito pensativo. Ele pensava muito antes de falar. Zé Eduardo apertando, você é prefeito, você é candidato a prefeito e tal, mas eu senti ele muito pensativo, muito cauteloso para dar medindo todas as palavras que ele ia passar, até porque é arriscado dar um deslize da entrevista, gravação, em uma articulação que ele está para ser candidato a... Ele está como candidato a sucessor, candidato de candidato. Sim. Para chegar lá em 2020. Você tocou no assunto, Brinco, o que me chamou a atenção na convenção do DEM foi justamente a pavimentação e o nome de Léo Prates surgindo com força entre as lideranças do próprio Democratas locais de Salvador. E vale destacar que Léo também está em uma pasta estratégica, que é uma pasta de associação que já foi de Bruno Reis, que foi o que pavimentou Bruno Reis a vice. Exato. O que pavimentou Bruno Reis a vice hoje de Assemineto. Você tem Geraldo Júnior, que ainda é de um partido ligado à base do prefeito, o Solidariedade, se posiciona meio lá, meio cá, mas se coloca como um membro do grupo, tanto que o Bruno Reis também disse que Geraldo Júnior faz parte desse grupo do prefeito Assemineto, que eu acho que foi ele que antecipou
mais ainda o debate sobre o 2020, a partir do momento que ele tomou posse, a eleição e a posse dele a presidente da Câmara de Salvador. Você tem um João Roma orbitando o Palácio Tomé de Souza. A gente sabe nos bastidores que, inclusive, há determinados conflitos entre alguns membros do alto escalão do Palácio com o João Roma, porque ele hoje não é mais membro do Palácio. Ele agora é congressista, ele é de Brasília, vamos assim dizer. Não tem mais nenhuma, em tese, influência para articular como tinha quando era chefe de gabinete do prefeito ACM Neto. Mas eu ouço muito, mas muito de algumas fontes ligadas ao Palácio, na Câmara de Vereadores, que nada impede do prefeito tirar da cartola um nome, pincelar um nome que a gente nem está imaginando. Porque ele falou isso na entrevista também com a gente na Itapuã FM. Pode ser um nome que não seja necessariamente da área política, que não está em evidência na área política. Ele abriu o leque de possibilidades. E a partir do momento que ele falou isso, ele fica com a pulga atrás da orelha. Conversando com um e com outros, existe essa possibilidade. A discussão, apesar de estar longe, já alguns nomes, já, colocados e tal, que poderia ser essa outra via que o prefeito ACM Neto pode colocar. E falando em discurso, com certeza todos esses aí que Vitor acabou de falar, dá de 10-0 em Bruno Reis, né? Se a gente for falar de oratória, né? A gente não está falando de questões políticas. Tem experiência já em articulação, né, com vereadores e tal. Ele tem até a Rosário Magalhães, né, que é a mãe do prefeito, né? Ele é queridinho dela e tal. Então isso pode pesar aí nessa história. Mas uma coisa que Vitor falou aqui, que Neto abriu uma possibilidade de nomes, assim, um leque, né? Tem uma questão também que Neto está deixando a prefeitura, vai deixar a prefeitura, mas essa articulação para emplacar o sucessor também tem a ver com o futuro de Neto. Então, assim, ele tem uma relação indireta hoje com o governo Bolsonaro, por exemplo. Vai que é o caso dele abrigar o PSL numa vice aqui, ou movimentar alguém, colocar no PSL. Enfim, ele vai precisar se movimentar porque entre 2020 e 2022, ele não tem nada garantido. Ou ele pode subir para Brasília e pavimentar o nome para vir candidato em 2022, virar ministro, ninguém sabe. Mas essa costura pela sucessão, Neto vai querer lucrar com isso. Não vai ser simplesmente colocar alguém para continuar o trabalho que ele fez aqui. Então, eu acho que a gente também precisa ficar atento a isso. Porque tem muita costura aí, inclusive com a tentativa de puxar gente da base de Rui para que eles estão nessa quebra de braço, né? Você vê que tem o PR aí aqui em Salvador, de Abílio Santana, por exemplo, que já declarou que está fechado com a ACM Neto, inclusive debaixo d'água. Foi a expressão que Abílio Santana usou, o deputado pastor Abílio Santana. E o fato de que Bruno Reis disse no programa ontem que ele não estranha a movimentação de Geraldo Júnior com o PSD, com o PP, porque, segundo ele, Geraldo Júnior poderia atrair essas legendas à base de Neto. Então, ninguém sabe exatamente onde isso vai parar. A gente acompanha porque fica tudo em suspenso, assim, né? Mas pode ter uma movimentação diferente de Geraldo Júnior atrair uma legenda para o lado de cá, grupos que já estão olhando para 2022 e não apenas para 2020, como você abriu o programa dizendo, ainda é cedo? Não, ainda não é cedo. Tá todo mundo... Nem para 2022. Nem para 2022. Então, tá todo mundo costurando essa possibilidade, sim. O Henrique colocou uma questão que, em relação à Câmara dos Vereadores, né? Que a maioria, né, já tem essa relação mais com Léo e querendo Léo Prates. Já na Assembleia, a questão é diferente. Na Assembleia a gente vê que tem uma tendência maior para Bruno. Inclusive, hoje pela manhã teve uma reunião do prefeito ACM Neto com a bancada de oposição da Assembleia. E algumas fontes que eu conversei, alguns deputados que falaram em off, teve um até que deu uma declaração e disse assim, não tem plano B, de A a Z é Bruno Reis. Legal. Então, assim, isso acaba, uma frase até emblemática, né? Mas acaba retratando muito o que eu ouço lá, a gente, né, cafezinho, a gente conversa com um com o outro, e eles estão mais tendenciosos para Bruno Reis. Acho que muito também por ser o candidato natural, e Bruno Reis tem uma relação melhor com a Assembleia, porque ele faz aquele papel... Foi de lá também. Ele foi deputado. Já foi deputado e faz muito papel digamos, de relações institucionais ali. Ele, na eleição passada mesmo, ele conduziu a questão de coronel, quando foi candidato à presidência. Ele que conduziu o movimento da bancada de oposição para apoiar coronel, né? Hoje também ele tem o comando da TV Alba.
que é Dá um agradinho ali, né? Uns carguinhos para os outros. Um orçamento de 13 milhões não é para qualquer um. Então, assim, ele tem um peso na Assembleia. E a gente percebe que esse discurso, oficialmente, e também um discurso ali de bastidor, é que há uma tendência muito mais para Bruno Reis, acho que muito também pelo que ele representa ali e a influência que ele tem ali dentro. Então, eu acho que aí fica aquela briga, né, dos vereadores mais voltados para Léo, dos deputados mais voltados para Bruno. Vamos ver quem vai sair melhor nessa. E ainda assim, a gente não pode esquecer que tem o presidente da Câmara, Isso. que conseguiu agregar todos esses vereadores, bancada de oposição e bancada governista, durante o período, na verdade, da presidência da Câmara, mas também que pode levar e conduzir e conseguir conduzir também esse processo para ele. Mas aí a gente vai ver, né, se Geraldo Júnior vai ficar no partido. Eu acho que Geraldo, ele tem um perfil muito mais para articular do que para ser cabeça de chapa. Eu acho que ele caberia muito mais numa vice. Até pela relação que ele tem, né, com todos os partidos e tudo mais. Ontem até, ele até estava conversando com a imprensa, né? E ele falou assim, que a eleição para vereador dele está garantida, entendeu? Que ele vai estar conversando, né, para tentar essa majoritária aí, ele já admitiu isso várias vezes, mas que está tranquila a eleição para vereador. E eu acho realmente que eu acho que ele funciona muito mais nessa questão mesmo de conversa, de articulação, né? Ele é um político muito habilidoso, muito simpático, inclusive. Eu acho que o Geraldo Júnior, eu não sei se ele vai para a cabeça de chapa, não. Agora sei, vice de quem, né? Aí é a dúvida. Essa é a dúvida. Se vai ser para a base do governador Rui Costa, vai continuar no grupo de oposição, né, dentro do grupo do prefeito ACM Neto, isso que ainda é uma incógnita e eu acho que ele também ainda está avaliando essas possibilidades, né? E tem Belintani, né, também, né, que aí que a gente não sabe, né, faltou surpresa. Ele falou, inclusive, ele deu até uma declaração dizendo assim, que ele abre mão da candidatura dele para Belintani, né? Então, vamos ver aí se existe essa possibilidade. Agora a piada lá na Assembleia é que se ele conseguir fazer com que o Bahia ganhe o Campeonato Brasileiro, já vira prefeito automático, já vai. Já pelo menos algum título aí já tem, né? Uma vitória já tem. Eduardo, a bola tem que entrar. Se a bola não entrar, não tem candidatura certa nesse quesito. Eu queria só adicionar uma coisa, que a gente está falando de grupo de ACM Neto e a repórter, a nossa colega Fernanda Chagas, falou com ele, acho que tem 2 semanas, no máximo, sobre quem seria candidato, 2020, ele disse o seguinte, e falando de aliados, foi um dia depois da convenção do PSDB, quando alguns nomes ali do PSDB se colocaram para disputar 2020, ele disse, no tempo certo eu vou escolher o meu candidato e quem estiver comigo vai ter que aceitar o meu candidato. Foi um recado muito claro. Aos... Ou tá comigo ou não tá. Exatamente. Então, assim, e eu vejo também que tem um comportamento nesse grupo que está todo mundo de joelhos por essa decisão monocrática de ACM Neto. Aí lembro o velho ACM. E a eu escola acho... foi boa. A escola ACM velho, original. Então eu acho que vai todo mundo realmente ficar até o último momento esperando e ele dizendo, quem estiver comigo vai ter que aceitar o meu candidato. Ele não abriu possibilidade, por exemplo, para avaliar outros nomes, mas disse que no momento certo ele vai escolher o candidato dele. Então, essa ideia de grupo, ela vai funcionar para buscar o voto, mas não para escolher quem vai estar ali na cabeça de chapa. A gente não falou do PSDB, né, que também está colocando aí o nome. Isso, o deputado Paulo Câmara. Eu acho que são nomes só mesmo para marcar posição. Vai todo mundo se unir mesmo no candidato de ACM, né, para ficar competitivo e não houve essa perder o espaço do debandada, poder. né, na última eleição, mas no final vai todo mundo se unir de novo, andar todo mundo junto com a ACM Neto, vai ser o candidato que ele escolheu. Agora tem a questão da nova lei eleitoral, né, o temor do PSDB é mais assim, deles perderem os vereadores, entendeu? Proporcional. O DEM pode sugar todos, né? E o PSDB pode terminar a eleição em frangalhos. Porque você não vai ter mais coligação. Na proporcional. E aí eles estão trabalhando forte o nome de João Alberto. A defesa forte de Adolfo Viana e do pessoal. Eu perguntei a Paulo Câmara com quem ele iria, né? Se seria com o João Alberto, se seria com a ACM Neto, já que era o mesmo grupo. Mas ele saiu pela gente e não respondeu. Seria muito mais estratégico pro PSDB. O nome de Paulo Câmara.
que já foi o vereador mais votado de Salvador, Sim, foi presidente da presidente. Câmara, que é uma figura conhecida, lembrada. Eu quero me vi com o João Gualberto, Que já candidato largou a a última prefeito, eleição mesmo. que é, João Gualberto é popularmente conhecido lá em Mato São João e É porque Companhia João Roberto Limitada. também não tem nada o que perder, né, gente? Mas Não. Paulo Câmara também, se perder a eleição para prefeito, por Ele exemplo, se volta. for candidato, volta Ele para a volta. Assembleia. Mas volta desgastado porque perdeu uma eleição, entendeu? Não volta igual o João Depende Roberto, também, simplesmente. Depende. da configuração, né? Depende. Se ele já entrar Pode ser um ciente recall. disso, é verdade. É uma possibilidade. Não foi isso que aconteceu com a Alice Portugal? Foi candidata, perdeu a eleição, mas em compensação ajudou a estruturar a votação dela em 2018. Agora, um nome que a gente não está comentando, mas que pode vir também, há uma possibilidade de vir como candidato em Salvador, é Pastor Isidório. Essa semana me comentaram isso. E aí, Pastor Isidório, De né? novo. De novo, De né? novo? Aquele De novo. Agora ele pode ter uma votação expressiva, porque teve uma votação muito expressiva a deputado federal. Muito maior, Exatamente. foi. E pode tirar votos de E uma o galera aí Filho também também. teve para estadual, o É. mais votado. É um Isidório grupo teve ali mais que... de 300 mil votos. Mais Agora- de 300 mil E votos. não Agora são eu votos avalio- pelo interior, não. É Salvador e região É, metropolitana. Então, exatamente. Salvador teve muito voto. Exato. Agora eu avalio da seguinte forma, eu acho que quando chega para o cargo do executivo é diferente. Eu acho que tem gente que vota em alguns políticos Uhum. para o legislativo porque, um exemplo, um político do tipo, do perfil de Isidório, que é um político mais escrachado, que é polêmico, que é... Às vezes, para o legislativo, tem esse perfil que cabe mais. Agora, quando vai para o executivo, Verdade. a pessoa pensa direito se quer aquela coisa mais ou quer alguém que já tem uma experiência, que já tem um planejamento, que sabe ali o que de Assim fato... esperamos, né? É, Mas mas eu acho pensa, que é mas diferente. pensa o tem seguinte, Ó, muita depois de gente Bolsonaro, é eu já... verdade. Bolsonaro... Verdade. já Mas passou. eu ia Efeito pontuar- Bolsonaro. Mas eu ia pontuar isso. Será que depois dessa onda Bolsonaro não tem também aquele voto meio que de revolta? Vamos colocar, vamos Outro votar. sistema, Pra né? ver o Porque que é que pense, dá, né? Isidoro é deputado há quanto tempo? E é um público, e um eleitorado fiel. Sim. E outra coisa, tem a relação com religião, com a igreja evangélica. Eu voto É, certinho. vai né? ser, vai ser uma disputa municipal 16 anos depois da saída do PT, né, contando aquele período de impeachment com o Temer, mas com a direita no poder. Como é que vai ser isso também? A gente sempre fala que não tem tanta relação a composição nacional numa disputa aqui Mas miúda, tem. mas vai ser a primeira. E aí brinco, depois de Bolsonaro, a gente. Tudo pode acontecer. A gente Então- falou de Neto e entrou agora um pouco na base de Rui. O que é que o Rui Costa, eu quero saber quando é que o Rui Costa vai sentar para discutir realmente Salvador? Ou vai ficar nesse reme-reme? Porque assim, a Semineto já está com os nomes do entorno dele já correndo soltos. Bruno Reis com a Secretaria de Infraestrutura, Léo Prates com a Sempre, João Roma, deputado federal, ganhando visibilidade Sim. nacional em instâncias importantes lá do Congresso. E vindo para E Salvador Geraldo direto. Júnior, que É. transita Os nos dois eventos, lados, mas se tiver, ele eu vai acho que passar se, em cara, se ele não. for chamado por Neto numa condição favorável, Sim. tá Pode ficar. se articulando também, pode ficar. E aí, do lado de lá? E do lado de Rui? Isidório só, aí bota o nome de Pellegrini de novo para ser candidato E pelo o PT. nomes do Insiste. PT. Henrique acompanhou, né, a Foi, última foi, reunião do PT municipal. Pegando fogo. Pegou fogo. E aí, Taca quais são os fogo na nomes bandeira. colocados? Essa ala mais, vamos dizer assim, esquerdista, esquerda da esquerda, né, do PT, está defendendo lançar um nome do PT. A informação que eu tive foi que o governador Rui Costa, no final do ano passado, conversou com o Belintani a respeito de uma possível filiação ao PT. Né? Isso foi discutido, tal, Belintani, né, meio que saiu pela tangente, né, falou que ia avaliar, mas assim... Aí, depois que eu publiquei essa nota do Bocão News, uma outra fonte do Palácio de Jondina também me ligou, dizendo que Belintani realmente conversou, né, sobre esse assunto, mas que ele estaria mais pendente aí para o PSB. B de bola. De bola. Né, porque ele não gostaria de ficar com o PT, porque o PT tem uma imagem já estigmatizada. Belintani também foi convidado pelo PSD, né, para integrar o PSD. E ele também não gostaria de ir para o PSD para não ficar na mão de Otto. Né? Tá aí, essa questão. Aí o que acontece? A ala mais esquerdista do PT quer lançar um nome do PT, não quer Belintani. Né? Porque eles falam o seguinte, que, poxa, nós estamos aqui na militância há anos, defendendo o partido e tal, vai lançar alguém de fora, alguém de Tem que Neto. ser um nome raiz, Como né? é que vai ser isso? O PT tem isso. Entendeu? E aí estão postos os nomes de Sola, Jorge Sola, deputado federal, Robson Almeida, deputado estadual,
Suíca está se colocando, Moisés Rocha e tem uma galerinha aí também. Mas os nomes mais fortes são esses 4. Sabe o que vai acontecer? É. Vai ter essa discussão toda e vai perder de novo. Exato. Vai perder de novo porque no tempo áureo que você tinha Lula surfando na onda, não conseguiu emplacar, quase chegou lá e não chegou, agora que está em frangalhos, que não consegue se definir, que o PT adora receber apoio, mas não adora apoiar, vai, mais uma vez, perder a eleição. Vai ter, se não tiver a costura da base governista de uma candidatura de base, não uma candidatura de partido, lógico que há toda influência, que vai ser nossa primeira eleição municipal sem a proporcional, sem a coligação proporcional. O PT quer reforçar a sua bancada, quer manter ou ampliar a bancada que tem, tudo bem. Mas se não tiver discussão para executivo, vai nadar e vai morrer na praia, ou então vai ter um desempenho tal qual foi de Alice Portugal na eleição passada. E lembrando que em 2016... Rui também não participou dessa disputa. E o desejo dele era que fosse Olívia Santana. O PCdoB decidiu por Alice Portugal e a participação de Rui e do PT na campanha foi muito discreta. Então, foi praticamente um WO. Alice perdeu assim, de forma vergonhosa porque a esquerda daqui não foi com ela. Acho que já sabia que ia perder e não queria ter Isso. digital. Ele não quis que a derrota caísse no colo dele. E aí ele agora reeleito, eu acho que ele também não vai querer agregar ao governo dele qualquer rusga, qualquer situação aí de disputa municipal. E tem uma outra história rolando também, que é o seguinte, a informação que se tem é que o Rui Costa ele quer abrir mão de lançar um candidato do PT para ter argumentos suficientes com a base para lançar um candidato próprio do PT em 2022. Né? Então por isso que esse nome seria Belintani num outro partido. Agora o PT também, o Rui, né, abrindo mão de Salvador, aí começam as articulações para os outros municípios, né, do estado. Sim. E aí a gente já vai entrar logo. Lauro de Freitas, Camaçari, Feira e Vitória da Conquista, né, onde o PT aí teria então a candidatura oficial com os outros partidos apoiando essa chapa, né, essa chapa majoritária. Lauro de Freitas. Lauro de Freitas nós temos... Duas candidaturas fortes, né? Porque já são decidindo. Moema, Gramacho, reeleição. O pessoal de Teobaldo e Matheus Reis. E tem... E Bruno Barral. Mirella. E Mirella pode ser candidata de Otto lá. E também o Gustavo nome de Gustavo Ferraz. Exatamente, ex-assessor de Gedel, que está se recolocando aí. Que era da Codesal aqui na prefeitura. Ele está se colocando forte. A campanha contra Gustavo Ferraz. Conversei com ele tem pouco tempo. E ele fez duras críticas ao governo de Moema, né, a gestão de Moema. Ele falou da educação, falou da saúde, disse que as crianças ficam revezando cadeiras. Ele mostrou que está com o discurso ali já alinhado e ensaiado para ir com tudo aí para essas eleições de Lauro. E tem essa rusga também de Mirella. Né? É isso. Você que acompanhou aí mais de perto essa situação de Mirella e Moema, conte-nos aqui resumidamente o que aconteceu. Verdade. Teve uma rusga bem polêmica aí na Assembleia em relação à deputada estadual Mirella Macedo e a atual prefeita de Lauro de Freitas, que é Moema Gramacho, do PT. Lembrando que na eleição passada, Mirella era vice-prefeita, né, e abandonou o barco, assim dizem os oposicionistas a ela, que ela teria abandonado o barco para ir para a Assembleia Legislativa. O que ela me contou foi o seguinte, que não houve isso de abandonar o barco, que houve uma conversa e que o senador Otto Alencar, que é o atual presidente do partido, disse que era melhor ela ir para a Assembleia. Então isso foi acordado, foi um pedido do senador Otto Alencar, então ela foi para a Assembleia. Logo depois começou a ter rusgas aí com Moema, que segundo Mirella não convidava ela para os eventos e tudo. Aí teve até um evento que ela postou na rede social e aí gerou aquela confusão, você lembra disso? Então, Moema chegou para a imprensa e disse que não, está rompido aqui. Só que depois o próprio PSD Municipal de Lauro enviou uma nota para a imprensa dizendo que não é bem assim, meio que apaziguando a situação. Que Mirella tem 400 cargos dentro da prefeitura. Eu falei, entrega a prefeitura toda a Mirella, então. É verdade. O Gustavo Ferraz falou a mesma coisa também, que Mirella tem 400 cargos lá.
Ela disse que não tinha perdido os cargos da última vez que eu conversei com ela, mas aí depois a gente viu que uns 4 ou 5 também pediram demissão, que foram ligados a Mirella, depois dessa confusão delas duas. E aí elas trocaram farpas na mídia, uma falou mal da outra, enfim, traidora, isso e aquilo. Mas depois teve uma conversa, uma reunião a portas fechadas, que foi aí, quem fez essa interlocução foi Cibele, que é a atual secretária de Relações Institucionais de Rui Costa. Cibele Oliveira, eu sempre me atrapalho no sobrenome dela. Cibele. Mas enfim, Cibele. Cibele. Ela fez essa interlocução e teve a conversa delas duas. Só que mesmo depois dessa conversa, elas ainda não se entenderam. Então parece Bela Oliveira. que... Inclusive, na convenção, né, no encontro do PSD dessa semana, houve inclusive a brincadeira, acho que foi Otto Filho, né, que estava lá como mestre de cerimônia, quando foi falar de Mirella. Mirella, já podemos te chamar como prefeita de Lauro de Freitas? Aí todo mundo deu risada, assim. Então, tá caminhando para isso mesmo, Assembleia viu? também teve a brincadeira de já está em lua de mel de novo, dizendo ela e Moema. Então, assim, a informação que eu tenho de bastidor é que ela vai se pavimentar, sim, para ser candidata a prefeita de Lauro. E aí pode ter um racha aí no grupo, né? Porque tanto ela quanto Moema fazem parte da base de Rui Costa. Mas a gente acompanha esses bastidores. A briga tá boa. Outro município aí que tá interessante também é o município de Camaçari, que já tem alguns nomes, né? Elinaldo deve ir, sim, para a reeleição. E aí a gente tem a briga sempre, né? De Caetano. A briga Já são figurinhas eterna. carimbadas. Caetano, Luiz Amai acho que não vai se colocar mais. Mas chegou a chegou a se ensaiar o cogitar, nome para ela ser candidata Ela me prefeita. disse que o nome dela sempre Aparece. tá ali. À Ou disposição. seja, ela está à disposição. Se vier... A deputada Agora contra a baixaria. Agora lembrando que o Luiz Caetano está inelegível. Inclusive... Venceu a vaga de deputado federal. Isso. Entrando assim até na esfera particular, ele casou novamente. E, é verdade. E surgiu o burburinho de que ele poderia, se não conseguisse reverter a situação dele, colocar a nova esposa como candidata lá. Eu liguei para ele e ele disse, não, eu sou candidato, ponto final. Eu vou reverter, eu não cometi crime nenhum, perere parará. Parece Lula falando. Isso, ficou uma coisa assim. Por outro lado, o PT de Camaçari tem Bira Coroa, ex-deputado estadual, que disse, sim, meu nome está ali do lado. Se rolar vaga, eu estaciono meu carro. Então, Caetano está com essa imagem eterna que ele tem em Camaçari, mas o impedimento judicial pode realmente deixar ele fora do circuito aí. E talvez o PT precise se organizar, ou então Bira Coroa vai aproveitar o vácuo E aí já em Camaçari, então, o grupo de oposição está mais organizado do que o próprio grupo governista, né? Que é Elinaldo. O Elinaldo também aí já sofreu vários processos, mas continua lá firme e forte, né? Deve ir sim para a reeleição aí. Finalizou? Camaçari? E Feira de Santana? Feira de Santana. O deputado Zé Neto já se colocou. Já recebeu a chamada. É outro nome eterno. Inclusive teve até uma confusão, né? Que ele se colocou, lançou o próprio pré-candidatura. o partido, né? Lançou a candidatura dele e aí a base de lá ficou extremamente revoltada, porque isso não teria sido acertado, né? Com o grupo. Ele disse que ficou até surpreso quando o partido colocou o nome dele. Oh, né? surpresa. Surpresa. Meu Deus, não espera ser Inocente. neto com força. Sabe de nada, né? Mas estava ali à disposição. É sempre essa conversa. Outro, né? Zé Neto, candidato eterno de Feira de Santana. Mas aí, a conjuntura, o xadrez, lançou uma pré-candidatura, o PT, para marcar território, tá certo. Aí o governador Rui Costa faz um chamado, por quê? Você teve uma adesão de uma liderança que vistoso em número de votos, que foi Carlos Geilson, que entrou na base do governador Rui Costa logo após a eleição, com essa condição de participar desse processo da eleição de Feira de Santana. Carlos Geilson poderia ser um nome a prefeito ou a vice numa costura, numa conjuntura. Como é que vai ficar essa situação? Por isso que eu acho que o governador Rui Costa meio que deu um puxão de orelha para resolver essa questão de Feira de Santana. Mas eu não sei até que ponto o Rui Costa está preocupado com a eleição municipal, porque parece que ele tá igual o João Leão, 2021, sabe? Presidência da República. Aqui andando, sabe?
para as eleições municipais, porque não senta para conversar. Os deputados têm que se queixar disso também. Sim. Alguns que eu tenho conversado que ainda não sentou para começar a fazer sempre é desenho. assim, né, gente? Mas é o perfil. É o perfil dele. O perfil dele é esse, né? Ele já chega para decidir. Aí em feira você tem Colbert. Colbert, Colbert, que né? deve ir para tentar reeleição, no caso, porque ele foi eleito na chapa Isso. com O Zé o Zé Ronaldo. O Zé Ronaldo saiu, ele ficou 2 anos agora prefeito. Não está numa avaliação boa, não está com essa força toda eleitoral para tal. Chegou a ser cogitado o nome de João Henrique, porque o pai de João Henrique, João Duval, tem uma força danada em Itaias em Feira de Santana. Não sei até Mas que o ponto Henrique tem quer essa colocar o força. filho dele O também, irmão né? dele O foi secretário Sérgio de meio ambiente Carneiro. lá. E o Que filho. foi candidato a prefeito Sim, lá pelo PT. sim. Na vez que José Neto não foi candidato, foi Sérgio Carneiro candidato na época. Você tem outros nomes locais. Tem um vereador lá que tem 7 mandatos, que chama Tourinho, que é do PV, sim. que já se colocou o nome. Tem um ex-secretário lá de Cultura, que eu acho que é Rafael Cordeiro o nome dele. Também é um nome lembrado lá por algumas lideranças lá de Feira, que pode sair candidato ligado aí a essa ala de Zé Ronaldo e etc. Do PT praticamente se fecha em Zé Neto o nome. Aí você vem, Daiane Pimentel. Daiane Pimentel, quando a gente pergunta a ela fala que ela pode ser candidata ou aqui ou em Feira, lá atrás. Hoje você já viu o Alberto dizendo que vai ser aliado do candidato de ACM Neto. Então, Daiane vai ser candidata em Feira. E tinha também um nome que foi muito ventilado na passada, que foi o de Irmão Lázaro. Isso, Irmão eu Lázaro falo pode ser candidato. E dentro da base do governador Rui Costa, além de Zé Neto, de Carlos Geilson, tem o nome de Fernando Torres, que não foi candidato desistiu, foi deputado federal, desistiu Sim. agora na eleição de ser candidato, mas que tem uma atuação política dentro de Feira de Santana, que a gente não pode Chegou a esquecer, assumir que é do a SEDU, PSD, não foi? inclusive. Isso. Chegou a assumir cargo no governo do estado e tem esse envolvimento, e foi um dos que ficou pé da vida com o lançamento do nome de Zé Neto sem ter uma articulação. Então Feira de Santana vai pegar fogo. Tá. Só falando em Irmão Lázaro, eu conversei com ele já há um tempinho, um mês mais ou menos. Ele tá pensando também em ser candidato em Salvador, viu? Ele tá tentando aí. Mas aí é que tá a história. Ele mudou de partido. Mudou de partido. Ele está no PR agora, que o Isso. PR em Salvador diz que está com Com Neto, mas na base E o PR estadual está com Estadual Rui. tá com O Rui. PR Tá tem lá uma e cá. particularidade, né? Porque em Salvador o municipal é Neto, Isso. o estadual é Rui e E em no Brasília nacional é Bolsonaro Futebol Bolsonaro. Clube. Então, E mudou de É nome, agora não é confuso. Partido agora Liberal, não é né? mais o Ele- PR. quero vamos saber falar qual sem é. PR. Eu quero saber verdade. qual é o liberal que tem dentro do PR. Voltou com o pé, ele Eu acendendo quero vela pra saber. tudo quanto é santo. Irmão Lázaro tá aí também nesse jogo, avaliando qual seria o melhor Mas no PR caminho estadual tem uma conversa ali em off de alguns que me falaram o seguinte: a gente tá para jogo. Se Rui fizer uma boa condução para 2020 aqui em Salvador e arrumar o PR numa boa posição, a gente briga para sair pela base do governador. Mas se Rui não dele. É uma Não, boa é. colocação. Fizer um gesto, um agrado. a gente pode sim migrar. Lembrando que às vésperas da montagem da chapa majoritária de 2018, o PR fez um aceno ali que poderia ir para uma eventual chapa com a Semineto. Semineto, foi. De última hora não deu certo, eles tiveram que voltar ao campo governista e ficou apenas com a segunda suplência Foi. de Jacques Wagner, que é uma ex-prefeita de um interior. Lembrando que tem ainda os cargos de segundo e terceiro escalão, Sim. né? Que o Rui aí tá deixando ainda Rapaz, para já tá poder. Em maio. Já tá em E maio. a E ele base nada. em Então base ele ainda não tá resolve. totalmente insatisfeita. Detran não tá Flame, fechado. Em base. Em base. Então Na ainda tem Assembleia só queixa disso. É. Toda semana. Virou novela, como a uma gente novela. deu na coluna, na Sobrando Poder. Bom, só pra gente não se alongar, ainda tem o município de Vitória da Conquista, que é o terceiro maior colégio eleitoral da Bahia, né? Então Zé também Guzmão lá, eleição. há notícias de que o ex-prefeito Guilherme Menezes. tá tentando também voltar, Isso. né? Então, para movimentar, e tem Marcelo. Marcelo, né? deputado Nosso estadual defensor Eu acho dos Marcelo difícil. animais. Moraes. Acho muito difícil. E o que Marcelo tem em Vitória da Conquista? Ele assim, teve só pra- uma base lá, uma De quantos mil votação lá, não sei de cabeça, mas assim, ele viajou muito durante a campanha Sim. lá para a região de Vitória da Conquista, mas não boto fé numa candidatura Nem a vai, prefeito Tem dele muito lá. cachorro de rua lá em Eu Vitória. acho que. Aqueles Não sei projetos. se eu veneno, se for aqui, lembra aqui. Eu acho que vai ficar polarizado mesmo
Guilherme Menezes, do PT, que é um ex-prefeito, que ficou muito tempo no poder, foi quem... Foram 20 anos lá de PT, eu isso. acho. Foi ele que deu essa condução ao PT de Vitória da Conquista, que acho que foi uma das primeiras prefeituras em termos de PT aqui na Bahia. Não sei se foi a primeira, acho que não foi a primeira não, mas em termos de cidade grande, estruturada e tal, foi o PT de Vitória da Conquista. Marcel teve 1.000 votos em Vitória da Conquista. 1.000 votos? Você pescou aí, foi 1.000 votos. 1.000 votos. O suficiente para ter uma participação apenas na eleição, né? E você tem Ezen Guzmão do outro lado, tentando se viabilizar a reeleição, também buscando... Porque quem está no poder já vai num desgaste do poder. Você tem Alinaldo em Feira, em Camaçari. Você tem agora Ezen, que também, em tese, seria um aliado estratégico para o prefeito ACM Neto, visando lá na frente. A gente achou que ia ser estratégico para agora, essa eleição deu chabu. Não funcionou, não funcionou. Foi essa Coca-Cola toda. Mas Conquista acho que vai ficar polarizada entre esses dois. Tem Fabrício Falcão, que é PCdoB, que sempre colocava nome e tal. É verdade. Mas não sei se meio prospera. devagar, né? O bicho tá pegando aqui em Salvador. Bom, foi massa esse bate-papo. A gente vai fazer mais sobre essas movimentações. Diferente dos políticos, nós vamos sim falar sobre eleições municipais. Já começou a corrida. E você ficar ligadinho aqui no bnews.com.br. Eu termino a eleição, assim, eu tô na apuração dos votos na eleição, e já vendo assim, mas já pensando na eleição seguinte, deputado, porque assim, deputado federal mais votado, deputado estadual mais votado na cidade, automaticamente, por exemplo, Salvador, automaticamente vira candidato a prefeito, sempre assim. Então como é que a gente não analisa? Não fala, né? Analisa assim, uma eleição puxa a outra. E eles também. E eles também. Agora, antes de a gente encerrar uma incógnita, que eu perguntei a Bruno Reis na entrevista, e não senti firmeza. Bolsonaro vem ou não vem pro palanque do prefeito ACM Neto? Porque uma Dilma Rousseff pode vir pro palanque de um PT. Se Lula estiver solto daqui para lá, que eu acho difícil, pode aparecer num palanque de PT. E Bolsonaro vai ter palanque em Salvador? Vai subir, vai pedir voto? Vai estar surfando na onda com essa história de reforma da Previdência do jeito que a gente tá vendo aí, e etc e tal? Não, eu acho que se ele não vier, pelo menos pelo Twitter, ele bota lá, hashtag eleições em Salvador. Tal, fulano de tal. Agora, pelo menos, É mais provável. essa cautela dele é até mais prudente do que a foto de ACM Neto abraçando o Bolsonaro. Aquela foto do Vai. Ano que vem essa fotinha aí vai É aparecer. verdade. Já soube que tem gente que guardou nas nuvens pra não ter eu de perder. Obrigada, viu, gente? Semana que vem a gente volta mais, então. E você acompanha tudo aí no bnews.com.br, pelas redes sociais também, no Instagram, Twitter e Facebook. Até semana que vem. Até lá.